Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família. Está começando a assistir o programa Prazer em Conhecê-lo de hoje. Filhinho, quem é que nós temos hoje de convidado? Pois é, o nosso convidado de hoje é um especialista em gestão de pessoas. Ele dá aula de motivação, estratégia, marketing. É jornalista profissional e vice-presidente cultural da API, Associação Paulista de Imprensa. Ele recebeu do Papa Francisco a Sagrada Bênção Apostólica. É uma das mais importantes honrarias concedidas pelo Vaticano. É membro do Conselho de Ética da ABIME, Associação Brasileira de Imprensa e Mídia Eletrônica. É um escritor, autor de 12 livros publicados no Brasil, com expressivas marcas de vendas, best-seller e em diversos países, inclusive além do Brasil. Alguns destes títulos são adotados por empresas e universidades como ferramenta para desenvolvimento profissional dos seus alunos. Ele conquistou o recorde brasileiro como escritor que autografou o maior número de livros em um só evento. Foram 1.340 exemplares em 3 horas, 12 minutos e 12 segundos. O nosso convidado de hoje é o escritor César Romão. Boa noite, César. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Neto, César. Meu que bom tê-lo aqui. Prazer é meu. Prazer boa é noite, nosso. Ângela. Boa noite, Paulette. César, você bateu o recorde de autografar livro, é? As filas de autógrafos, quando terminam as palestras, são bem grandes, né? E nesse dia eu prometi a mim mesmo que ficaria até terminar. Quando tivesse alguém na fila com o livro, eu autografaria. Mas não me arrependi. Eu saí de lá um pouco calejado, né? A mão ficou um pouquinho torta. Mas nesse dia foi uma marca expressiva de autógrafos. É muito difícil isso acontecer. Eu acho aquele negócio que dá na mão, que fica... Tendinite? É ler, não é que chama aquilo? Também. Aquilo é bom para você, que você está dando autógrafo para o cara ler, né? Não faça essa coisa. César, nós temos muito prazer em estar aqui. Primeiro de tudo, quero mostrar o seu mais recente livro. Vou mostrar aqui para o meu amigo da esquerda. Pega aqui, esse livro bonito aqui. O Milagre do Acaso. O que é isso aqui? O acaso é um tema que as pessoas comentam muito, né? Os temas que mais as pessoas comentam são religião, relacionamento e acaso. Muita gente acredita no acaso, acha que o acaso até é uma obra do universo para auxiliá-la. Então é um tema que sempre me despertou muita atenção. E é a primeira vez que alguém escreve sobre este tema, sobre o acaso. E o livro é muito interessante porque ele coloca o acaso como uma sucessão de eventos que você fez inconscientemente que acabam fazendo uma convergência para um determinado momento na sua vida. E normalmente as pessoas esquecem que já fizeram algo ou já pensaram naquilo. E quando aquilo acontece, ela fala, puxa, eu queria tanto isso, realmente é uma obra do acaso. O acaso, na realidade, ele é uma convergência de algo que as pessoas já fizeram no passado. Quer dizer, o acaso não é casual. Ele não é casual. Inclusive, eu falo muito no livro sobre uma teoria da física quântica, talvez a mais famosa delas, né, que é a teoria das cordas, que tudo no universo é vibracional, né? Então, através das vibrações é que vão se criando os fatos na vida das pessoas. Até o sentimento é vibracional, né? Quando as pessoas aprendem algo, elas têm uma vibração, quando estão tristes, têm outra vibração. Então, os nossos pensamentos, eles são como a teoria das cordas, né? Eles vibram algo, eles falam com o universo. E muitas vezes a gente esquece que um dia sonhou em ir a tal lugar, esquece que um dia sonhou conhecer tal pessoa, a vida vai passando, e aí isso acontece. Aí quando acontece, o seu subconsciente lembra, puxa, um dia eu quis isso. Olha, isso é obra do acaso. Não, é uma obra do universo vibracional que nós temos ao nosso redor. Quer dizer que você vai concluir que nós todos temos um destino ou não? De maneira alguma. Eu acho que seria muito monótono, Brancato, e daria um trabalho imenso para Deus, né? Além de monótono, é injusto, né? Você imagina só você dizer, olha, você vai ter que cumprir esse roteiro. O livro fala sobre isso também, a construção do destino. Deus nos dá
as nossas aptidões, as nossas grandes características de seres humanos, e nós temos que utilizá-las, né, na construção de um mundo melhor, no aperfeiçoamento do nosso espírito e na nossa fé também, junto ao universo que atuamos. Se houvesse destino, Deus seria profundamente injusto. Porque um ganha na loteria e o outro tem câncer? E tem uma outra coisa. Qual né? é o critério, né? Se houvesse destino e todos os destinos estivessem numa biblioteca divina, você sabe que pouca gente leria o seu próprio destino? Elas iam se preocupar mais em ler o destino do outro antes do dela, né? Vamos falar de você. Você é casado? Sou casado. Fala alguma coisa do seu casamento. Sou casado com a Thaís Helena Gonçalves Cortes, filha do grande jornalista Ronaldo Gonçalves Cortes, um dos pioneiros, um dos homens que fez mais história no jornalismo brasileiro. Filha de Helena Gonçalves Cortes, que também é uma grande jornalista, né? E tenho 2 filhos do segundo casamento com a Thaís, o Breno, o Arthur. Tenho um filho de um primeiro casamento, meu querido Igor, que hoje é arquiteto, está cheio de projeto aí, trabalhando bastante. O Breno tem 18 anos e o Arthur tem 13 anos. Escuta, você fez outra coisa na vida que não fosse isso que você faz agora, ser escritor e palestrista? Teve outras profissões? Eu fiz muita coisa, Eu já trabalhei em fábrica, eu já tive empresa na área de metalurgia, já fui empresário da área de metalurgia, depois fui para uma empresa de comunicação. Atualmente eu tenho uma empresa que administra as palestras e os livros hoje, né, em 51 países, porque isso foi crescendo e a gente precisou coordenar. Então, quando isso começou a acontecer na minha vida, eu falei, olha, preciso organizar isso. Então a gente montei uma empresa para organizar justamente a agenda de palestras e a ida dos livros para outras partes. Quantas palestras você faz por ano? A média, Brancato, são 90 eventos por ano. E a logística do Brasil é muito ruim, né? Talvez fosse melhor, mas a média é essa, 90 eventos por ano. 90 palestras por ano. Tá bom, né? Muito bem, até a gente já te deu aqui a sua... Esse aqui acho que é o seu livro mais... Seu futuro depende de você. É um livro, foi o meu terceiro livro, é um livro que faz muito sucesso também, porque ele discute um assunto importante, que é o futuro. E por que a gente tem que discutir o futuro? Porque é lá que nós vamos viver, é lá que nós estaremos daqui a pouco. Então, eu acredito que as pessoas têm que aprender a sistemática de discutir o seu futuro, falar mais sobre ele, planejar mais sobre ele. E esse livro tem auxiliado ao longo da publicação dele muitas pessoas aí a pensarem um pouco mais no seu futuro. E toda a sua trajetória profissional, ô César, ela é, se não que eu diria baseada, mas ela é toda eivada de verdades religiosas, de verdades do Evangelho, né? Você é um cristão reconhecidamente, vamos dizer assim, praticante. Eu sou um cristão super assumido. Inclusive, em todos os meus livros, sem exceção, né, existem ensinamentos crísticos, existem passagens bíblicas no próprio livro. Toda a abertura dos meus livros, a gente sempre faz uma citação crística. Cristo sempre foi o meu mentor, né? Eu até fiz um livro, por ser tão fascinado, né, não só pela parte religiosa por Cristo, mas também pela história. Eu fiz um livro chamado Um Homem e Seus Discípulos, que é um livro que eu levei 18 anos para escrever. Então ele narra fatos inéditos que nunca foram publicados sobre a vida de Jesus. Ele faz uma narrativa de alguns bastidores da vida de Jesus. Esse livro ele tem sido muito adotado em congressos onde as pessoas discutem religiosidade. E neste livro eu retrato, né, toda a minha força cristã. Você, em que momento Deus entrou conscientemente na sua vida e no seu trabalho? Olha, eu acho que não só na minha vida, mas na vida de todas as pessoas. Eu acho que Deus entra na sua vida
quando você se livra de algumas coisas. Quando você se livra do ego, quando você se livra de achar que o mundo gira ali em torno de você, quando você se livra da incapacidade de fazer o bem. Eu acho que o ego é o maior inimigo do ser humano, né? Então, eu acho que quando você consegue se livrar dele, quando você consegue abrir o seu coração, quando você consegue enxergar no próximo alguém que realmente merece a sua atenção, alguém que realmente não quer o seu mal, eu acho que é nesse momento que Deus começa a se aproximar da vida das pessoas. Nós não chegamos até Ele, não. Nós temos que abandonar algumas coisas para que Ele chegue até nós. Tá, ok. Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalozinho e já voltamos já com o escritor, palestrista César Romão. Sobe, Denis, por favor. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família. Está assistindo o programa Prazer em Conhecê-lo, de número 611, e com o nosso querido conferencista, escritor. Ele é um camarada conhecido e editado em 28 países. Orgulho brasileiro, temos um homem que tem uma penetração, agora está contando para mim que está entrando violentamente nos Estados Unidos, que vai ser nosso escritor, a nossa ponta de lança para a nossa literatura no mundo todo. César Romão. César, podemos começar com as perguntinhas? Claro. Vamos lá, Paulette. César, boa noite. Boa noite, Paulette. Existe uma relação entre o bem-estar intelectual, espiritual e o bem-estar físico? Existe, porque nós, seres humanos, nós somos movimentados por um tripé, né? O tripé espiritual, o tripé profissional e o emocional. Eu acho que o grande desafio das pessoas é justamente equilibrar esses 3 pontos. Quando a pessoa tem algum problema em casa, por exemplo, ela acaba levando para o trabalho. Quando ela tem algum problema no trabalho, ela acaba levando para casa. Se ela não é uma pessoa espiritualizada, é uma pessoa de pouca fé, ela realiza muito pouco na sua vida. Então, eu acredito que o equilíbrio, né, desses 3 pontos é que pode dar uma plenitude na vida das pessoas. César, o que é, na sua opinião, uma pessoa inteligente? Cite algumas para nós. Eu acho que toda pessoa inteligente, Ângela, é aquela que consegue transformar esforço em resultado positivo. Toda pessoa que consegue fazer isso, na minha opinião, ela é uma pessoa inteligente. Porque no Brasil não adianta você ser esforçado. Eu trabalho 15 horas por dia. Bom, e aí, o que é que você produz? O que é que você faz? O que isto causa de reflexo na sua vida, no universo? Eu vou levando a minha vida, né? Eu vou preenchendo o espaço, eu vou cumprindo a agenda. Então, toda pessoa que consegue transformar o seu esforço em resultado positivo para ela, para a família, para o mundo, é uma pessoa inteligente. César, me diga uma coisa, sempre tem alguma coisa, o dia a dia da gente, tem sempre alguma coisa que a gente tem preguiça de fazer, algum trabalho, o que te dá preguiça? A preguiça é uma coisa interessante. Eu, quando tenho preguiça, eu fico quietinho, espero passar. Eu acho que nada. Eu gosto muito de fazer tudo. Eu não tenho preguiça, não. Aliás, a minha carreira é uma carreira que, se você tiver preguiça, você está perdido. Por quê? Porque você trabalha durante o dia. Normalmente, quem escreve durante a noite. Né? Viajar pelo Brasil não é uma coisa tão simples, né? As palestras também requerem muita atividade. Então, na minha carreira, eu acho que a preguiça talvez nunca fez parte da minha vida, não. Eu não tenho nada assim que eu falo, puxa, eu não gostaria de fazer isso. E isso é um defeito de fabricação, né? Eu nasci em 1959, que é o ano de nascimento também desse programa. E eu nasci sob o signo de Gêmeos, né? E geminiano faz tudo. É terrível isso.
A minha mulher, a Thaís, sofre demais, porque eu falo assim, eu vou fazer isso, ela já fica preocupada, porque sabe que eu não vou desistir, que eu vou fazer, que aquilo vai acontecer. Então não tenho preguiça de nada não. Obrigado. Eu não tinha perguntado a sua idade, mas você já acabou de dizer que nasceu em 59. É verdade, esse programa nasceu em 1959 na TV Paulista, Canal 5 de São Paulo, chamava-se 1 entre 5. Você vê que eu já te assistia, Brancato. Não, você não deve. Você estava mamando. Eu já te via. Você estava mamando e eu estava entrevistando o Adhemar de Barros, que foi o nosso primeiro convidado. O governador eleito Adhemar de Barros. Foi o nosso primeiro convidado. Você imagina que naquela época, 59, fizemos a ele a pergunta: entre uma loira de biquíni branco, uma ruiva de biquíni vermelho e uma morena de biquíni preto, qual ao senhor preferir? Ele diz, qualquer uma das três sem biquíni. No dia seguinte ele era manchete do Estadão, governador sem vergonha. Imagina só. Nessa época... Foi o primeiro programa que nós fizemos na TV Paulista. Muito bem, a minha pergunta é coisa simples, imagina, você responde com o pé nas costas. Um homem que já está em 28 países, escreveu livro que não acaba mais, já deu autógrafo em 3 horas para 72 mil pessoas. Eu quero só saber uma coisa simples. Qual é a receita de um livro de sucesso? Olha, primeiro ele tem que vir do seu coração, da sua alma, do seu espírito. Eu acho que quando você abraça a verdade, quando você vai escrever, abraça a tua alma, abraça teu dom, essa é a receita do sucesso. Porque uma coisa é você escrever um livro que faça sucesso durante algum tempo. Outra coisa é você escrever um livro que fique permanentemente fazendo sucesso. Felizmente, eu fiz, por exemplo, A Semente de Deus é um livro que saiu em 1990 e é um livro vendido no mundo todo hoje. Inclusive no Brasil, ainda é um dos livros mais vendidos aqui no nosso país. Assunto? A Semente de Deus trata de um assunto muito espiritualista, que é a transformação de um empresário através da espiritualidade. Ele reconhece a força crística, faz uma transformação na vida dele e começa a mudar tudo ao redor dele. E por incrível que pareça, é uma linguagem universal, porque você encontra a Semente de Deus em russo, você encontra em alemão, você encontra em italiano, você encontra em inglês. O meu editor sempre falou, Romulo, você sabia que você tem uma linguagem universal? Eu falei, não, eu não sabia disso. Porque os livros eles não são feitas muitas modificações quando eles são editados em outros países, né? É apenas feita uma versão. Então, isso é que é a linguagem universal. Mas a verdadeira linguagem universal, ela está no seu coração, na sua alma, você procurar escrever realmente dentro do dom que Deus te deu de enviar uma mensagem às pessoas. César, o que te aconteceu na vida que você não deseja a ninguém? Olha, muitas coisas. Muitas coisas. Porque a vida é assim, né? Ela te dá coisas que você compreende, te dá coisas que você agradece e te dá coisas que você não gostaria de passar. A primeira delas, talvez, Paulette, respondendo a sua pergunta, eu não recomendaria a ninguém, por exemplo, e não desejaria a ninguém passar um bom tempo num hospital em função de um acidente como eu passei, por exemplo. Isso é uma coisa muito triste, né? Eu sofri um acidente automobilístico e esse acidente me deixou por muito tempo dentro de um hospital, estive prestes, inclusive, a problemas muito graves com a minha perna direita, mas ficou tudo bem, estou ótimo, hoje a gente corre o Brasil. Quanto tempo você ficou no hospital? Praticamente 10 meses, quer dizer, quase um ano. E você praticamente reaprende a andar, numa época em que não haviam recursos ainda, né, como existem hoje. Então, essas coisas eu não recomendaria a ninguém. Outras coisas, outras pessoas, embora eu não recomendasse, passaram também e passam, né? Mas essa especificamente, eu acho que as pessoas precisam ter cuidado e zelar aí pela sua vida, pela sua saúde. César, existe algum outro país que você moraria? No Brasil. Somente. Eu acho que o Brasil é uma coisa impressionante. Eu falo com muita propriedade, Ângela, pelo seguinte: eu recebo mensagem de todos esses países.
Eu não falo russo, né? Mas o professor Google me ajuda lá, por exemplo, a responder as correspondências em russo. Mas a coisa interessante é que as pessoas na Rússia, por exemplo, têm os mesmos problemas que nós temos aqui. As pessoas escrevem falando os mesmos problemas de relacionamento, os mesmos problemas políticos, os mesmos problemas de emprego. E isso não é só o pessoal da Rússia, é o pessoal da Itália, é o pessoal da Alemanha, da Espanha, de Portugal. Então existe uma coerência no ser humano que é mundial, é do ser humano. E eu, na minha opinião, não há país melhor para se viver do que no Brasil, com todas essas diversidades que supostamente nós enfrentamos aqui. Eu gostaria muito de visitar um país por semana, né? Mas para morar realmente, para cuidar da minha família, eu não abro mão do meu país. César, qual a maior alegria que ficou gravada nas suas memórias? Olha, são muitas. O nascimento dos filhos é uma delas, né? Eu acho que quando a pessoa tem filhos, o nascimento de cada filho, o Brancato está aqui, ele está fazendo assim, né? Porque provavelmente deve ter sido uma grande alegria para ele também, como é uma grande alegria para todos os pais. A segunda, talvez tenha sido a minha relação com o Og Mandino, uma grande alegria. É o autor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. A minha carreira foi baseada nele. O meu primeiro livro eu escrevi inspirado nele, A Semente de Deus. É um livro que tem a recomendação do Og Mandino. A minha carreira de palestrante também foi inspirada nele. Eu queria falar como ele. Eu queria estar numa plateia, né, como ele, porque ele foi, na minha opinião, sem sombra de dúvida, o maior conferencista do mundo. Não só dos Estados Unidos, mas do mundo. Og Mandino, quando falava, se você jogasse uma agulha, dava para você ouvir na plateia a agulha caindo ali no chão. Então, quando eu montei essa relação, quando aconteceu essa relação com o Og Mandino, isso foi uma alegria imensurável, né, na minha carreira. Tem outras, eu acho que essas duas são as que mais marcaram, assim. Né? Obrigado. César, há várias teorias que dizem que a cada geração o homem vai se aperfeiçoando, de forma que você é mais inteligente que o seu pai e o seu filho mais inteligente que você, em média. Você acredita nisso? Existe isso mesmo? Não, eu não acredito nisso, não. O meu pai é muito mais inteligente do que eu. Então tá certo. Ah, não, ele O meu avô era muito mais inteligente que o meu pai. Olha que coisa interessante. Por que eu acho o meu pai muito mais inteligente do que eu? Além de ser meu herói, claro. Né? Porque, voltando aos filhos, por exemplo, quando você tem os primeiros filhos, aí você começa a dizer, puxa, e agora? Né? Como é que eu vou fazer? Eu tenho 3 pessoas aqui sobre a minha responsabilidade. Né? E a gente começa a sofrer um pouquinho para solucionar certas coisas. Né? O meu pai, por exemplo, eu fico imaginando na época dele, né, o que foi ter 3 filhos, Ronaldo, a Rosana e eu. Mas ele sempre levou as coisas com muito mais inteligência e muito menos desespero do que, por exemplo, a minha geração, do que eu. Ele é uma pessoa que faz o que gosta, faz o que quer e está de bem com a vida. Então, isso é inteligência. O que acontece é que as eras são diferentes. O meu pai fez tudo o que ele podia fazer para a época dele. A nossa época exige outras atitudes, exige outros recursos. Mas na época dele, ele usou toda a inteligência possível e imaginável. Então, não que eu seja mais inteligente que ele, porque talvez se eu hoje fosse colocado na época dele, eu não conseguiria fazer o que ele fez. Então, eu acho que o que muda, Brancato, é a época, é a ferramenta. E com esta ferramenta as pessoas têm determinadas reações. Se submetidos aos mesmos fatos, nem sempre teríamos as mesmas reações. Nós vamos fazer uma paradinha para a entrada dos nossos comerciais e já voltamos já. Segura aí. Vamos, Denis. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família. Está assistindo o programa Prazer em Conhecê-lo hoje com o conferencista e escritor
sucesso no mundo inteiro, que é o César Romão. Muito bem, continuamos as perguntas, Paulette. César, por mais valente e bem resolvido que seja, o homem sempre tem alguns medos. Quais são os seus? Eu tenho muitos. Normalmente, o que é o medo, né? O medo é o resultado de algo que a gente não conhece. Só existe uma maneira de você vencer o medo. É vivenciando aquilo que você tem medo. Então, eu procuro vivenciar os meus medos. Eu confesso a você, eu tinha medo, de repente, você lançar um livro num outro país, aquela história, o que vão falar? Né? E se de repente não der certo? E se de repente as coisas não forem assim, aí eu vou atrapalhar minha carreira aqui no Brasil, porque todas as considerações são necessárias, né? Eu tenho muitos medos, assim como você, mas a melhor maneira de enfrentar é vivenciar esse medo e saber que o resultado pode ser favorável a você. César, você consegue guardar segredos? Ninguém me conta, sabe, Ângela? É uma coisa eu até guardaria, né, como bom geminiano, eu até guardaria, mas ninguém nunca me conta segredo, não. Viu? Eu não sei, talvez não confie em mim, né? Mas a gente tem muitos amigos e raramente a gente conversa sobre tantas coisas. Mas nunca ninguém me disse assim, Romão, vou te contar um segredo e você não diga isso para ninguém porque é um segredo, né? Na minha vida nunca tive isso, não. Ok. Romão, quais são as suas paixões confessáveis? Olha, escrever é indiscutível, né? Eu escrevo desde menininho e é uma coisa que sempre fez parte da minha vida, né? A família e a carreira, eu acho que e também a minha fé, eu acho que são coisas que eu vivo com muita intensidade. As coisas que nós vivemos com intensidade, na minha opinião, são as coisas que despertam a nossa paixão, né? Então essas 4 são aquelas que eu vivo com mais intensidade. Obrigado. Nós temos arquivadas 700 e poucas perguntas. Então nós vamos terminar esse programa daqui 30 anos. E nesse terceiro bloco, nós fizemos questão de criar uma para você, específica. Eu quero saber, se você vivesse no tempo do Cristo, qual o personagem da história do Cristo que você gostaria de ter sido? O biógrafo. Eu queria ter sido o biógrafo. Eu queria ser o cara que estava ali do lado dele, desde o nascimento, escrevendo a história dele. Joãozinho. João Evangelista. João Evangelista. Eu queria ter presenciado isso como aquele que assiste, né, e aquele que relata. Você seria o João Evangelista. João Evangelista. Tá bom. Só. Tá bom, né, João? Tá ótimo. Tá bom. Seria muita presunção dizer eu queria ter sido ele. Né? Tem mais uma coisa, foi o único que não morreu de morte matada. É o único que viveu até 90 e poucos anos, quer dizer... Aliás, o livro O Homem e Seus Discípulos, ele fala sobre o destino de todos os discípulos. Muito interessante. O mais trágico deles, né, Pedro, sem sombra de dúvida, que é crucificado de cabeça para baixo. César, qual a pior coisa da velhice? Eu acho que a pior coisa da velhice é você ficar inapto a realizar as coisas que te deram sentido à vida. Eu acho que a pior coisa da velhice é uma velhice com doença. Porque eu acho que, assim, nós deveríamos, talvez Deus deveria fazer assim. Ele nos sopra, né? Mas quando Ele nos inspira com a mesma vitalidade, né, com a qual nos soprou. Eu acho uma injustiça muito grande as pessoas envelhecerem com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, e simplesmente não serem inspiradas por Deus. Às vezes passarem por adversidades, como doenças, às vezes sem solução. Então, a doença, na minha opinião, ela é a pior coisa da velhice. César, o que é para você um lar feliz? Primeiro, é um lar que tem amor, né? O amor incondicional, quer dizer, as pessoas podem ter as suas diferenças, mas se amam e estão juntas.
elas discutem as suas diferenças, mas não se separam. E hoje a busca pela felicidade é uma das principais coisas do ser humano. E o ser humano está abandonando a felicidade muito fácil, por qualquer motivo, por qualquer razão. Então, eu até fiz um livro sobre exatamente isso, Ângela, chama-se Só o Amor Não Basta. Quer dizer, as pessoas amam, mas não conseguem ficar juntas, não conseguem levar uma vida juntas, embora se amem. Então, eu mostro às pessoas como é que elas podem dar o verdadeiro valor, né, ao sentimento delas. E todo dia eu acho que você deve dizer o seguinte: eu não desisto da minha família, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir da minha esposa, eu não vou desistir dos meus filhos, porque amar também é um desafio, a felicidade é um desafio. E ela não vem prontinha, você tem que construir todos os dias um pouquinho, todos os dias você tem que construir um pouquinho da sua felicidade. César, você deve ser apto a me responder essa pergunta, até porque o seu sogro também tem jornais, e eu gostaria de saber o que você gosta e o que não gosta nos jornais brasileiros. Olha, Ronaldo Gonçalves Cortes, meu sogro, eu digo que ele fez história, porque ele durante 40 anos editou no Brasil o maior grupo de jornais de bairros que esse país já viu, e nunca publicou uma notícia ruim, só notícias boas. É claro que as notícias ruins, elas são importantes, porque são notícias, toda notícia é importante. Mas eu gostaria de ver também nos jornais mais coisas boas. Pode colocar notícia ruim, não tem problema nenhum, mas eu sinto muita falta. Eu me lembro que um grande jornal aqui, eu estou em dúvida entre os dois maiores qual foi, por isso eu não vou dizer o nome aqui, mas o jornal tinha lá na capa a boa notícia de hoje. Porque enquanto muitas coisas ruins acontecem, Brancato Neto, muitas coisas boas também acontecem. Médicos salvam vidas, cientistas descobrem novas formas de vencer determinadas doenças, o bem está sendo praticado. São essas notícias que eu acredito que deveriam ter mais espaço nos jornais, não só nos jornais, como também nos telejornais. Eles entendem que tragédia da audiência, né? Eu não sei quem inventou isso, né, e quem tornou isso uma realidade. Mas foi uma péssima criação essa história. E eu digo o contrário, olha, o dia que você souber o quanto uma notícia boa dá de audiência, você vai pensar duas vezes para publicar uma notícia ruim. Obrigado. César, o que é que você faria se acordasse de noite com um ladrão no seu quarto? Nada. Você sabe que eu durante a minha vida, eu fiz muitos cursos, a gente se preparou de diversas maneiras, e eu, na realidade, eu recomendo às pessoas que não reajam. Eu acho que a reação ela é terrível nessas situações. Então, eu não faria absolutamente nada. Sabe, até daria um boa noite para ele, como é que vai, tudo bem, o que você precisa, né? A gente se conhece de algum lugar, porque a criminalidade, embora o nosso governo venha investido bastante, né, na segurança, mas a questão humana ainda é muito frágil nesse sentido. César, eu sou obrigado a fazer uma pergunta aqui que está na hora. Quanto você daria por uma porção mágica para crescer cabelos? Olha, houve uma época, Paulette, que eu daria qualquer coisa. É a época que você começa a perder o cabelo. Aí você começa a se conformar, né? Você começa a ver que é uma coisa natural da vida. Apesar que nós temos hoje no Brasil aqui o Dr. Luciano Barsante, que é o craque. Existe uma pesquisa que ele é o brasileiro que faz parte, né? Eles estão agora... Ele participa junto com um grupo de cientistas americanos, então ele pega um cabelo seu, coloca num laboratório, tá certo? E lá eles estão desenvolvendo o cabelo, depois manda para você, tá certo? E coloca aqui. Então, isso ainda é uma coisa para daqui a alguns anos, mas já fui muito afim de dar qualquer coisa no passado. Hoje não, hoje até eu acho que se eu aparecesse com cabelo as pessoas iam estranhar um pouquinho, né? César, na sua opinião, tem alguma coisa que dói mais do que a solidão? Ingratidão. É uma coisa que eu confesso a você, Ângela, eu ainda preciso
trabalhar um pouquinho mais, porque para mim a ingratidão ainda é uma faca que entra no coração. Então, eu acho que não é só para mim, eu acho que para todos os seres humanos, né? Todas as pessoas têm as pessoas não gostam de sofrer ingratidão. Né? Então, esta é uma coisa que realmente dói, ainda dói. César, o que é que você não come de maneira alguma? Olha, houve uma época, Brancato Neto, que eu era um pouco exigente. Então, hoje, como viajo o Brasil todo, e é uma coisa muito interessante, porque toda vez que vai fazer um evento, quando acaba o evento, alguém quer te levar para jantar ou para almoçar no restaurante típico da cidade. E aí a pessoa fica olhando para você ainda. Né? Olha isso aqui, olha, come, experimenta, né? Então, eu sofria muito. Hoje não, o que eu fiz? Né? Eu me abri, quer dizer, então eu praticamente vou para essas experiências gastronômicas, né, como alguém que quer conhecer. Então eu não tenho restrição, não. E, aliás, tenho conhecido coisas muito, muito bacanas, né? Que talvez, isso é uma sugestão para você, viu? Vá como uma experiência, não tem essa coisa, eu não gosto, eu odiei. Não, você experimentou, se você não gostou, você não come mais. Né? Obrigado. César, há um provérbio árabe muito antigo que diz que perdoar é a profissão de todas as esposas. A sua já exerceu essa profissão ou você não precisou? Olha, eu tenho um relacionamento tão fantástico com a Thaís que eu acho que ambas as partes, né, talvez a gente nunca vá precisar se perdoar. Porque a gente se conhece muito bem, a gente vive muito bem, temos uma promessa, né, aquele pacto de coração, de união. Eu acho que isso é importante. Porque você só perdoa quem você condena. Eu provavelmente nunca vou condenar a minha esposa, porque ela é uma pessoa fantástica. Né? E eu procuro esse espelho. Né? Procuro também fazer coisas para as quais ela nunca tenha que me condenar. Né? Porque o perdão vem sempre após a condenação. Né? E talvez, Brancato, quem somos nós, às vezes, para condenar uma atitude ou um fato que aconteceu, né? César, o dinheiro pode ser bom ou ruim. O que é o dinheiro para você? O dinheiro é uma energia de transformação. E você tem toda a razão, Paulette. Ele pode servir para atos de corrupção e mal ao mundo, como drogas, por exemplo. Né? Agora, ele pode servir também para investir em hospitais. Ele pode servir para investimento em laboratórios, em busca de curas, em busca de fundações assistenciais, em busca de auxílio a entidades como o Rotary Internacional, por exemplo, que é uma das maiores entidades humanitárias do planeta. Né? Ele é uma energia, e como toda energia, a mão do homem é que decide se ela é boa ou se ela é ruim. Como tudo no mundo, Paulette, eu acho que quem decide as coisas boas e ruins do mundo é o homem, são as pessoas. César, você é uma pessoa que trabalha muito. Como você se diverte? Trabalhando. Eu acho que eu escolhi fazer, quando as pessoas escolhem fazer o que gostam, Ângela, elas se divertem. Elas fazem aquilo com prazer. Então, eu tenho o mesmo prazer, por exemplo, num palco ou escrevendo livro, que eu tenho com os meus filhos, empinando uma pipa ou fazendo qualquer outra atividade. Eu acho que esse é um dos segredos da diversão. Você não pode fazer coisas que você não gosta, que você acha maçante, que você gostaria de não fazer. Então, não faça. Né? E às vezes, você sabe que, às vezes não, na maioria das vezes, o nosso destino profissional está naquilo que a gente faz como hobby. Porque escrever para mim era um hobby. Falar para mim em eventos era um hobby. Mas é uma profissão. Hoje é uma profissão. Então eu recomendo a você avaliar um pouquinho mais essa coisa de que isso eu faço por hobby. Olha, isso pode ser uma aptidão sua, pode ser um grande talento para você
tornar uma profissão. César, você aparenta uma calma, né, uma tranquilidade, mas todos nós temos os nossos momentos. O que te deixa nervoso? Injustiça. Não é que me deixa nervoso, eu fico indignado. Eu acho que é a palavra correta, né? Indignação. Principalmente em injustiça com o meu país. Quer dizer, isso me deixa muito indignado. Eu tenho forte indignação, manifesto essa indignação, às vezes em eventos, nos contatos que a gente tem, sempre que possível, porque existem coisas no decorrer de uma existência que nós não podemos aceitar. Foi a não aceitação do homem à situação de caverna que o levou a sair para o mundo, buscar alimento e chegar até onde chegamos, né? Então, a indignação, ela tem que fazer parte das pessoas. César, qual foi o tipo mais exótico que você conheceu? De pessoa? Nossa, tem tantos. Puxa. Um tipo exótico. Olha, uma vez eu conheci um indiano que fazia levitação. Levitação? E ele me fascinou com aquela história, aquilo para mim foi uma coisa... Mas depois eu descobri uma coisa muito interessante, porque ele fazia levitação, mas ele ficava apoiado numa bengala só, né? E depois eu descobri que aquela bengala entrava por baixo da roupa dele, era um banquinho, e na realidade ele era um grande equilibrista, né? Então eu acho que na minha vida essa pessoa, né, foi talvez a mais exótica, né, interessante que eu conheci. E as pessoas ficavam lá fascinadas com aquilo que ele fazia. E para encerrar, qual é o santo da sua preferência? Tem algum? Olha, eu gosto muito de São Judas. O meu padroeiro mesmo, o santo da minha preferência, é o santo que leva o meu primeiro nome, que é Santo Antônio. Então... E tem milagres dele? Milagre de Santo Antônio na família? Eu eu diria que sim, porque o meu pai chama Antônio, eu também chamo Antônio, e toda vez que acontece alguma coisa na família, a primeira oração que a gente faz é para Santo Antônio. E Santo Antônio tem histórias interessantes, né? Porque quando ele começa a pregar, e ele chega na cidade ali, o chefe da cidade diz para ele assim: olha, se você conseguir convencer a minha mula da sua pregação, eu vou deixar você pregar aqui. Eu vou colocar feno e vou colocar você. E a gente vai ver quem a mula escolhe. E foi muito interessante, isso foi dado como um dos milagres dele, né? Quando a mula chega, primeiro ela ajoelha-se diante de Santo Antônio e depois vai lá e come o feno, né? Então foi assim que ele pôde pregar naquela cidade. Então Santo Antônio é o meu santo de fé. Mas dizem que uma vez o indivíduo pediu um milagre para ele e ele perguntou pro pedinte: você está querendo o milagre de Santo Antônio de Assis ou de Pádua? O cara disse: de Pádua. Pois é, eu sou de Assis. Você não escolhe não, né? Pode ser qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Não fossem os dois a mesma pessoa. Muito bem, estamos chegando ao final do programa. Esse programa encerra-se sempre com 3 perguntas obrigatórias. A primeira delas: qual foi o assunto que nós não abordamos nesse programa? E vamos abordar num programa bem próximo, mais próximo do que esse, que demorou 10 anos para voltar aqui. É verdade. Brancato, eu sou apaixonado pelo seu programa, porque é o único programa na televisão brasileira que nós conseguimos falar de tudo. Então hoje aqui você fez uma radiografia de toda a minha vida, desde a vida familiar, profissional, as minhas dificuldades, as minhas alegrias, tristezas. Eu acho que não ficou nada para trás, não. E alguma pergunta obrigou você a mentir? De maneira alguma. Aliás, eu disse isso no começo do programa, né? Quando você... Porque a verdade é filha do tempo. Quem desvenda a verdade é o tempo. Então, a pessoa que mente, ou usa da mentira, né, para prevalecer-se na sociedade, um dia o tempo vai chegar. E aí ela vai precisar aprender a conviver com a verdade. Muito bem. E
Só falta alguma coisa, Neto? Não, Então, chegamos ao final do programa Prazer em Conhecê-lo de hoje. A nossa proposta foi cumprida. O nosso convidado foi o grande escritor, conferencista brasileiro, um homem que já conquistou 28 países com seu trabalho, com seus livros. É um homem que faz o bem, que escreve o bem, que ajuda as pessoas a serem felizes, que hoje esteve aqui com a gente. Que felicidade poder ter uma profissão que ajuda os outros a serem felizes, não é? Que bênção de Deus, que é o que eu sempre digo, que bênção de Deus é ser humorista, é ser ator, coisas que fazem as pessoas viverem, amarem o seu próximo, gostarem de ser gente. São coisas que fazem a gente crescer. Tivemos um deles hoje sentado conosco. Alguém que deixou uma mensagem muito séria para a gente. Diz ele, numa das suas respostas sábias, como foram todas, a felicidade não vem prontinha. Você tem que lutar por ela todo dia. Você tem que ir atrás dela. Você tem que se empenhar para tê-la. E a felicidade vem da felicidade que você consegue fazer para o outro. Fazer a felicidade de alguém dá mais felicidade para quem faz do que para quem recebe. Fizemos com ele um programa de 50 minutos, foram 3.000 segundos e cerca de 60 perguntas que ele respondeu como quis. Agora você conhece melhor César Romão e pode dizer se realmente teve prazer em conhecê-lo.